Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40. Eu sou Daisy e é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Hoje a gente inicia uma série de 7 vídeos nos quais a gente vai conversar sobre as 5 feridas emocionais que com certeza estão afetando a tua vida, teu ânimo, teus relacionamentos, teu trabalho, teu corpo, tua saúde, tudo. E a gente vai falar também, claro, do processo de cura dessas feridas emocionais. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo o YouTube te entrega. Deixa o like e compartilha com outras pessoas para que a gente continue crescendo. E me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo, por lá eu também compartilho muita coisa bacana. Quando uma criança nasce, ela sabe que o motivo pelo qual ela reencarnou é para que ela venha para o mundo ser ela mesma. Então a gente vivencia experiências, situações, relacionamentos, enfim, para sermos nós mesmos e, através dessas experiências, exercitar aceitação e amor. Usando uma perspectiva um pouco mais psicológica e junguiana, a gente pode dizer que o nosso propósito de vida é o nosso processo de individuação, ou seja, grosso modo, é aquele olhar para nós mesmos, para que a gente encare as nossas luzes e sombras e, através desse processo de autoconhecimento e de aceitação, a gente ressignifique o que precisa ser ressignificado e que a gente venha para o mundo com uma força diferente. Dessa forma, a gente consegue manifestar uma vida muito mais positiva e saudável. Agora, quando a gente vivencia uma experiência muito dolorosa, e por alguma razão a gente não consegue olhar para isso de uma forma um pouco mais positiva, e aí, gente, um ponto que é importante deixar claro aqui é que nós não estamos falando aqui de situações criminosas, situações de violência, abuso extremo, enfim, a gente não está falando de nada disso aqui. Nós estamos falando de situações normais que eu vivo, você vivencia, seus colegas vivenciam, que sim podem ser muito dolorosas, um processo que deixa as suas marcas, mas mais uma vez não estamos falando aqui de situações criminosas, tá? Então, quando a gente vivencia algo muito doloroso e que deixa as suas marcas, a gente tem uma tendência a culpar o outro, a projetar as coisas no outro, e dificilmente ou demora um certo tempo para que a gente olhe e entenda de que forma a gente está contribuindo para aquela situação acontecer na nossa vida. E o pior é que muitas vezes, quando uma situação ela é muito dolorosa e ela está de alguma forma conectada com padrões e crenças nossos, ela tende a se repetir, se repetir, se repetir. Então, por vezes, você pode parar e observar o seguinte: puxa, mas esse já é o meu terceiro relacionamento, é a terceira pessoa que eu conheço, que eu começo a me relacionar, começa tudo muito bacana, eu mergulho, me dou, faço tudo pela pessoa e a pessoa não está nem aí para mim. Nossa, eu saí de um trabalho que eu estava há muito tempo, agora eu estou num novo trabalho, novamente doando muito de mim e não estou sendo reconhecida. Então, por que será que essas situações elas acabam acontecendo de forma cíclica? E quando a gente para observar, a gente está num ciclo de autossabotagem. E aqui, então, a gente precisa abordar algo que é um tanto polêmico, mas que, se você olhar na perspectiva correta, pode ser muito libertador. Tudo que acontece na nossa vida, todas as pessoas que passam pela nossa vida, as situações que a gente vivencia, são de alguma forma atraídos por nós mesmos, ou seja, nós criamos a nossa própria realidade. Daisy, mas que absurdo! Você acha que eu gosto de sair de um relacionamento, entrar em outro e sempre me dá mal? Você acha que eu gosto de me doar, ser carinhosa, dar toda a atenção e nunca receber nada em troca? Gente, muitas vezes a gente está atraindo essas coisas para a nossa vida de forma inconsciente. Hoje, a nossa sociedade, ela tem um padrão de funcionamento que nos coloca, por muitas vezes, sem que a gente perceba, no automático. Você pode estar repetindo alguns padrões de comportamento que você nem se dá conta e que acabam atraindo para a tua vida situações e pessoas não muito positivas. Então, se algo muito desconfortável, muito doloroso tem acontecido na sua vida, é a hora de parar e pensar
de qual forma você está contribuindo ou permitindo que essas situações cheguem e fiquem na sua vida. E a gente tem uma certa predisposição a projetar no outro aquilo que a gente não enxerga ou não aceita em nós mesmos. Você já parou para perceber que muitas vezes numa briga você acusa o outro de algo e o outro está te acusando da mesma coisa? Porque nós, seres humanos, costumamos projetar muito, né? Mas se você está percebendo que você está nesse ciclo repetitivo, doloroso, o melhor é parar, respirar e trabalhar aceitação e compaixão. E, gente, pelo amor de Deus, aceitação não é dizer amém para o que o outro está fazendo na tua vida. O outro te passou a perna, não é para você ir lá dizer amém, tudo bem, coitadinho dele. Não é isso. Aceitação, a gente está falando num outro nível. Como quando a gente fala de perdão, a gente não está dizendo que é para aceitar o outro na nossa vida novamente. Mas quando a gente trabalha compaixão, amor, aceitação, liberação, perdão, a gente tira aquela energia que está, de alguma forma, fazendo esses ciclos se repetirem na nossa energia. Então, basicamente, a gente está falando de aceitar, por exemplo, o fato de que as pessoas são falhas e elas se enganam. E aí eu estou falando de nós mesmos. Nós podemos nos enganar, achando que aquela pessoa era a pessoa da nossa vida e não era. E às vezes ela deu sinais e a gente não olhou. E ter compaixão com o nosso processo de autodesenvolvimento, porque veja, quando você repara que você está, de alguma forma, contribuindo para algo acontecer na tua vida, não é assim que a gente muda. E por que não é? Porque a gente tem o ego e ele alimentando um sistema de crenças que nos deixa naquela posição. E mudar isso leva tempo. Então, ter compaixão com o teu próprio processo, que pode ser um pouco demorado, já é um grande passo. Então, gente, só para a gente reforçar esse ponto, o ego, ele se recusa a olhar o nosso lado sombra, a aceitar o nosso lado sombra. E, por vezes, ele vai projetar no outro. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu sou uma profissional que trabalha há 20 anos em recursos humanos, principalmente recrutamento e seleção, mas com projetos de desenvolvimento também. Muitas vezes as pessoas me procuram dizendo assim: nossa, eu estou trabalhando há tantos anos dentro da mesma empresa, eu já tive alguns reconhecimentos, eu já tive até algumas promoções, mas de um tempo para cá eu me sinto estagnado, eu me sinto estagnada. O meu chefe não me reconhece, a empresa não está me dando espaço para crescer. E quando a gente vai conversando um pouco mais, a gente percebe que essa pessoa própria não se enxerga merecedora ou capaz ou preparada para assumir uma posição maior. E ela acaba projetando isso no outro, no chefe. Então, o chefe acha que eu não estou preparada para assumir um cargo maior. Mas, na verdade, são inseguranças internas. E quando a gente começa a projetar isso para o mundo e agir a partir disso, o que acontece? A promoção nunca vem. Então, quando a gente muda essa chavinha, gente, e lá no meu LinkedIn tem um monte de depoimentos de pessoas que foi isso. Virou a chave, passou 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, a pessoa teve uma promoção. Tem um caso, inclusive, de um profissional que ele estava há muitos anos numa multinacional e sim, ele já tinha sido reconhecido, tinha crescido, ele estava numa posição de gerente sênior, uma espécie de uma diretoria, mas ele queria algo mais. E depois que ele conseguiu virar algumas chavinhas, perceber algumas coisas que estavam inconscientes para ele começou a agir diferente, a empresa percebeu e hoje ele é country manager num país na Europa. Nós precisamos assumir as rédeas da nossa vida e não deixar o ego controlar. Agora, gente, isso exige muita coragem e paciência. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. E aí, para te ajudar nesse processo, você pode contar com psicoterapia, terapias holísticas, com a sua religião, com Deus. Mas aqui, gente, eu quero parar para trazer uma reflexão. Dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, existe uma parte muito importante de Deus. É o teu deusinho interno, a minha deusinha interna, que está o tempo todo, você pode chamar de intuição, de Deus interno, enfim, de energia divina que habita em nós, você pode dar o nome que você quiser. Mas o fato é que a gente tem uma bússola interna que vai nos dizendo
para onde a gente deveria ir, para onde a nossa alma está pedindo para a gente ir, quais experiências a gente tem que passar. Só que ao longo do tempo, a gente começa a não ouvir essa voz. E aí a gente começa, inclusive, a ter marcas no corpo. Você já viu alguém super envergado, a pessoa até nova, mas ela tá ali super envergada, com aquele olhar baixo, você vai falar com ela, tudo que sai é negativo, tudo que sai é problema. Então, o nosso deusinho, a nossa deusinha interna é muito sábia e vai colocando no nosso corpo, na nossa boca, os direcionamentos, os indícios de que a coisa não está tão bem assim. E o nosso Deus interno, ele é tão potente que ele sabe exatamente o que cada alma precisa para o seu próprio desenvolvimento. Você já reparou que muitas vezes, acho que praticamente em todas as vezes, as feridas dos pais e dos filhos que precisam ser curadas são iguais? Por que será que a gente foi colocado numa determinada família? Isso não é aleatório, gente. Assim que a gente nasce, então pensa o seguinte: a criança nasceu e ela experimenta ser ela mesma. Então ela reconhece os seus instintos, ela vem para o mundo se desenvolvendo sendo ela mesma. Mas depois, numa determinada idade, ainda ali na infância, ela começa a perceber que ser ela mesma não é tão bacana assim para os adultos, que não é tão legal, que os adultos começam a trazer algumas barreiras. E aí ela começa a entender que ela precisa ser outra pessoa. E começa ali a criação de uma outra personalidade, na qual muitas vezes essa criança vai colocar algumas máscaras, dependendo do ambiente das pessoas com as quais ela está interagindo. Então, é aquele tipo de pessoa que, quando cresce, ele vai para o trabalho, ele põe uma máscara. Ele está em casa com os familiares, outra máscara. Ele está com os amigos, põe outra máscara. E pode chegar a um determinado ponto em que essa situação de não poder ser a pessoa própria na sua essência causa algum tipo de crise. Você já viu isso? Adolescência, por exemplo, né? Muito normal a pessoa ter um certo tipo de crise com essa questão da identidade. Agora, tem muita gente que não sai dessa fase, passa uma vida inteira muito orientado para revolta, para raiva, enfim. E outras pessoas vão desenvolvendo essas máscaras e interagindo no mundo com as pessoas da forma que dá. E aí, gente, aqui tem um ponto importante. Cada uma dessas máscaras vai estar ligada a uma ferida emocional. A gente pode falar de 5 feridas emocionais básicas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E para cada uma dessas feridas, a gente vai ter uma máscara, a gente acaba desenvolvendo uma máscara. Então, por exemplo, para a rejeição, a gente tem a máscara do escapista. Para o abandono, a gente tem a máscara do dependente. Para a humilhação, a gente tem a máscara do masoquista. Para a traição, a gente tem a máscara de controlador. E para a injustiça, a máscara de rigidez, do rígido. E, gente, nos próximos vídeos a gente vai desenvolver esses temas com mais calma, tá? Então, é só uma primeira pincelada. Mas veja, cada uma dessas máscaras vai deixando no nosso corpo e na nossa vida uma série de marcas. Até chegar um ponto que você pode parar na sua jornada e pensar o seguinte: eu não sei mais quem eu sou, quais são meus verdadeiros sonhos, a minha verdadeira voz. Eu mudei tanto que já não me reconheço. Isso já aconteceu com você ou com alguém que você conheça? Além disso, gente, é claro, as feridas que a gente visualiza no próprio corpo, né? Os pontos psicossomáticos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma pessoa que passou pela minha vida, não foi um relacionamento bacana, e essa pessoa mora muito próximo da onde eu estou morando hoje, né? E já tinha muito tempo que eu não a via, e, assim, ouvia muito de vez em quando, porque eu também não dava muita abertura para saber dessa pessoa, mas sabia de vez em quando que a vida não estava sendo muito legal, muito bacana com essa pessoa. E aí, um dia, do nada, eu entrei numa loja e essa pessoa estava lá dentro. E aí fiquei naquela situação que não dava mais para sair, fiquei ali e acabei optando, né, em dar um oi. E aí, gente, eu fiquei impressionada como a pessoa estava totalmente envergada. Quando me deu oi, a voz praticamente não saiu, como aquela pessoa estava envergada pela vida.
E aí, né, eu saí dali pensando o seguinte: sim, eu passei por situações muito difíceis, inclusive algumas que essa pessoa própria me causou, mas a vida não me envergou nesse ponto. Tenho outras feridas, sem dúvida nenhuma, mas a vida não me envergou nesse ponto. Então, o nosso corpo, ele acaba mostrando as nossas feridas. Gente, desculpa se eu bati aqui. Agora, um ponto é o seguinte: dificilmente, é muito raro a gente encontrar uma pessoa que apresente as 5 feridas. E aí, gente, assim, é muito normal quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, a gente consegue começar a se perceber que a gente apresente algumas resistências. Principalmente quando a coisa começa a ficar mais profunda e a gente percebe que muitas feridas foram não causadas, mas elas começaram a aparecer lá no período da nossa primeira infância, através do contato com os nossos pais ou cuidadores. Puxa, mas a minha mãezinha é tão amorosa, que eu tenho tanto respeito, tanto carinho, uma pessoa que é uma santa, sofreu tanto na vida, é a causadora ou teve participação nessa ferida que me machuca tanto? Pois é, gente, sim, muitas feridas são causadas nesse contato inicial com os pais ou cuidadores. Então, a nossa primeira reação costuma ser a negação, depois a raiva e depois a aceitação da realidade, que é o primeiro passo para o processo de cura. Nos próximos vídeos, nós vamos falar de cada uma dessas feridas e sobre as marcas que elas deixam no nosso corpo e na nossa vida. Então, eu indico que você venha assistir os próximos vídeos com papel e caneta, para que você vá anotando o que você percebe em si. E, claro, no último vídeo, nós vamos falar sobre o processo de cura dessas feridas emocionais, para que a gente possa viver uma vida mais plena, mais saudável, mais positiva. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, dessa primeira introdução. Se você gostou, deixa o teu like, é uma forma de você agradecer e apoiar o meu trabalho. Se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que também possam gostar. E a gente vai se encontrando, sem dúvida nenhuma, em outros vídeos por aqui e lá no Instagram também.